Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, e a leitura de hoje será nos capítulos 35 e 36 de Ezequiel, e vamos iniciar a segunda carta de Pedro, o capítulo 1. Iniciamos nossa leitura, aleluia, em Ezequiel 35. Deus castiga Edom. O Senhor falou comigo, ele disse: Homem mortal, fale contra o país de Edom. Diga ao povo que eu sou o Senhor Deus. Estou dizendo o seguinte: montanhas de Edom, eu estou contra vocês. Farei de vocês, Edom, um deserto sem moradores. Deixarei a sua terra e as suas cidades arrasadas em ruínas. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você sempre tem sido inimigo de Israel. No tempo da desgraça dos israelitas, no tempo do seu castigo final, por causa dos seus pecados, vocês deixou que eles fossem mortos. Por isso eu, Senhor Deus, juro pela minha vida, que o seu fim é a morte, que você não poderá escapar. Você é culpado de crime de morte e a morte o perseguirá. Farei com que a região montanhosa de Edom vire um deserto e matarei todos os que passarem por ali. Cobrirei as montanhas e os morros em cadáveres, e os corpos dos que forem mortos em combate encherão os vales e os ribeirões. Farei de você um deserto para sempre, e nunca mais ninguém viverá nas suas cidades. Aí você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Você disse que a nação de Judá, a nação de Israel e as terras deles são suas e que você vai tomar posse dela, mesmo que eu, Senhor, esteja ali. Por isso, eu, Senhor, Deus, juro pela minha vida, que eu o tratarei com a mesma ira, inveja e ódio com que você tratou o meu povo. Eles ficarão sabendo que eu estou castigando pelo que você fez com eles. E você ficará sabendo que eu, Senhor, ouvi você dizer com desprezo que as montanhas de Israel estavam arrasadas e que você irá devorá-las. Muitas vezes eu vou ouvi-la contra mim com desprezo. O Senhor Deus disse: eu arrasarei de tal forma que o mundo inteiro se alegrará com a sua queda. Do mesmo modo que você se alegrou quando a minha propriedade particular, a terra de Israel, virou um deserto. Toda a região montanhosa de Edom se tornará um deserto. Aí todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Capítulo 36. Deus abençoa o povo de Israel. O Senhor disse: Homem mortal, fale com as montanhas de Israel e diga-lhe que escute a mensagem que eu, Senhor Deus, tenho para elas. Os inimigos de Israel zombaram de você e disseram: aquelas velhas montanhas são nossas. Agora profetize e anuncie aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Quando as nações vizinhas tomaram as montanhas de Israel e roubaram os que havia nela, todos zombaram dos israelitas. Por isso, agora vocês, montanhas de Israel, ouçam o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Às montanhas e aos morros e aos ribeirões e aos vales, aos lugares arrasados e à cidade deserta, que todas as nações vizinhas roubaram e de que zombaram. Eu, Senhor Deus, no calor da minha ira, falei contra essas nações vizinha e especialmente contra Edom. Com alegria e com desprezo, elas se tornaram a minha terra e ficaram com seus pastos. Por isso, homem mortal, profetize a respeito da terra de Israel. Diga às montanhas, morros, ribeirões e vales o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Com ira e ciúmes por causa da maneira como as nações zombaram deles. Eu sou o Senhor Deus, juro que as nações vizinhas de Israel cairão na desgraça, porém nas montanhas de Israel as árvores de novo terão folhas e produzirão
frutas para vocês. Meu povo de Israel, logo vocês voltarão para a sua pátria. Eu estou do lado de vocês e garantirei que a sua terra será arada de novo para que nela sejam feitas plantações. Farei aumentar a população. Vocês viverão nas cidades, construirão de novo tudo que está arrasado. Farei com que haja muita gente, muito gado. Entre vocês haverá mais gente do que nunca, e vocês terão muitos filhos. Deixarei que vivam ali como antes, e farei com que fiquem mais ricos do que nunca. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Farei com que vocês, o meu povo de Israel, viva de novo na terra. Ela será a terra de vocês e nunca mais deixará que os seus filhos morram de fome. Eu, Senhor Deus, afirmo que de fato o povo chama a terra de Israel de comedora de gente e diz que ela rouba do país os seus filhos. Mas de agora em diante, ela não será mais comedora de gente que rouba de vocês e os seus filhos. Sou eu, Senhor Deus, que está falando. A terra não precisa mais de ouvir as nações zombarem e nem fazerem pouco caso dela. A terra não roubará mais dos pais e os seus filhos. Eu, Senhor Deus, estou falando. A vida nova do povo de Israel. O Senhor disse o seguinte: homem mortal, quando os israelitas vivem na terra, na sua terra, eles tornaram impuro por causa da sua maneira de viver e de agir. O comportamento deles era tão impuro como a menstruação de uma mulher. Eu os fiz sentir a força da minha ira por causa dos crimes de morte que havia cometido na terra e por causa dos ídolos que eles a tornaram impura. Eu os conheci pela sua maneira de viver e de agir, e o espalhei por nações estrangeiras. Mas em todos os lugares onde eles foram, só envergonharam o meu santo nome. Pois as pessoas diziam: Este povo é de Deus, o Senhor, mas eles tiveram de sair da terra que Ele mesmo lhe deu. Aí eu me preocupei com meu santo nome, porque os israelitas profanaram em todos os lugares onde foram. Por isso, dei aos israelitas esta mensagem que eu, Senhor Deus, ponho para eles. O que vou fazer não é por amor de vocês, israelitas, mas por amor do meu santo nome, que vocês profanaram em todas as nações para onde vocês foram. Quando eu mostrar às nações a santidade do meu grande nome, o nome que vocês profanaram no meio deles, aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor, sou eu, o Senhor Deus, que está falando. Usarei vocês para mostrar às nações que eu sou santo, e os tirarei de todas as nações e países, e o trarei de volta para a sua própria terra. Borrifarei água limpa sobre vocês, e os purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhe darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, lhe darei um coração bondoso e obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeça as minhas leis e cumpra todos os mandamentos que eu dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que o tornas impuro. Darei ordem para que haja bastante trigo, e assim não haverá mais tempo de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e das plantações de cereais, de modo que não haverá mais época de fome, que faça vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Vocês lembrarão da sua má conduta e das suas maldades que cometeram e ficarão aborrecidos com vocês mesmos por causa dos seus pecados e maldade. Povo de Israel, quero que saiba que eu não estou fazendo isso por amor de vocês,
Quero que vocês sintam como é vergonhoso e desonro aquilo que estão fazendo. Eu, Senhor Deus, estou falando. O Senhor Deus diz: no dia em que eu purificar de todos os seus pecados, deixarei que construa de novo as suas cidades arrasadas e vivam nela. Todos os que passavam pelas lavouras de vocês viram que estavam abandonadas e que o capim havia crescido, mas eu deixarei que vocês façam plantações de novo. Todos, aleluia, todos dirão isso a respeito desta terra. Ela era um deserto, mas agora ficou igual ao jardim do Éden. Falaram também a respeito das cidades que foram roubadas e destruídas e arrasadas, que naquele tempo estarão cercadas por muralhas e habitadas. Entre as nações vizinhas que sobrarem ficarão sabendo que eu sou o Senhor, que construí de novo as cidades destruídas. Fiz novas plantações nas terras abandonadas. Eu, o Senhor, disse que ia fazer, isso farei. O Senhor Deus diz, mais uma vez, deixarei que os israelitas peçam minha ajuda. Deixarei que cresça em número como se fosse um rebanho de ovelhas. As cidades que agora estão arrasadas ficarão tão cheias de gente como Jerusalém ficava cheia de ovelhas que eram oferecidas em sacrifício num dia de festa. Aí eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Vamos iniciar segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 1. E nesta carta o apóstolo Pedro adverte os cristãos sobre os falsos mestres e o estimula a continuarem leais a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Saudações. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês por causa da bondade do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Receberam uma fé tão preciosa como a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumente cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Deus chama e escolhe. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos naqueles que nos chamou para tornar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxessem deste mundo e pudemos tomar parte da sua natureza divina. Por isso mesmo, faça todo o possível para juntar a bondade, a fé que vocês têm, a bondade juntamente o conhecimento e o conhecimento ao domínio próprio. Ao domínio próprio, junte a perseverança e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção junte a amizade cristã e a amizade cristã junte o amor, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. Se vocês a tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como quem enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firme na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé e assim receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, farei sempre com que vocês lembrem destas coisas, embora já conheçam e estejam firmes na verdade que receberam. Penso que enquanto eu viver,
É justo que faça com que vocês lembrem dessas coisas, pois sei que logo terei de deixar esse corpo mortal, como nosso Senhor Jesus Cristo me disse claramente. Portanto, farei tudo o que puder para que depois da minha morte vocês lembrem destas coisas. Testemunho da glória de Deus. Nós não estávamos contando coisas inventadas quando anunciamos a você a vinda poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois com os nossos próprios olhos nós vimos a sua grandeza. Nós estava lá quando Deus, o Pai, lhe deu a honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estavam com o Senhor Jesus no monte sagrado. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em um lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, porém, lembre disso: ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciava a mensagem que vinha de Deus. Que palavra poderosa para o meu e para o teu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E essa foi a nossa leitura do dia 29/11 de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe.